Essa questão 1 é uma questão de preencher lacunas, ok. Mas quando você começa a dar uma analisada aqui, você vê que o que está sendo cobrado de você não é exatamente em qual tempo verbal você vai colocar o verbo, mas se você vai usar um tempo verbal na voz ativa ou na voz passiva. Então aqui de novo entrou voz ativa, voz passiva. Às vezes é difícil encontrar exercícios que desassociem o que ele está pedindo com voz ativa, voz passiva, porque é um assunto que gostam muito, 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 muito. Acho que eu já falei isso aqui várias vezes. Se você assiste todas as aulas, você sabe que eu falo isso pelo menos uma vez por aula. Então, o que acontece? Se você ainda não chegou na aula de Passive Voice, tudo bem, não precisa entrar em pânico agora, eu vou explicar rapidamente. A voz passiva é aquela coisa, né? Uma coisa é eu dizer, o caçador matou o leão, a outra coisa é eu dizer, o leão foi morto pelo caçador. Uma é voz ativa, outra é voz passiva, que sofre ação. A mesma coisa acontece no inglês. Se você quer olhar para uma coisa e saber se aquela estrutura é estrutura de voz passiva, você tem que achar o seguinte, ó. A voz passiva, eu vou escrever aqui como VP, é o verbo to be mais o particípio passado de um verbo. Do verbo que você quiser. E esse verbo to be pode estar conjugado na tense que você quiser, ou na tense que o texto quiser. Mas se você olha para uma estrutura e você identifica isso aqui, você já sabe que isso é voz passiva. Legal, vamos para o texto agora? Esse texto fala sobre o Marrocos, um protesto que teve no Marrocos, etc. O governo não querendo que o povo protestasse, enfim. A gente tem 4 lacunas. Vamos dar uma olhada para a lacuna 1. Quais são as nossas opções? Se você olhar nas alternativas, a gente tem 2 opções, directed ou was directed. Então, ou was directed. Você tem só 2 opções para preencher essa lacuna. Repara numa coisa. Eu falei para você que a voz passiva é o verbo to be mais o particípio passado. Olha para cá. Was é verbo to be no passado e directed é o particípio passado do verbo to direct, direcionar. Então, isso aqui é voz passiva. Isso aqui é voz ativa, tá? A primeira lacuna fala o seguinte. Much of the anger at the Maxim, Morocco's Royal Court. Então, a gente está numa situação de protesto, etc. E muita da raiva, desse ódio, dessa anger, foi direcionada à corte real do Marrocos. Percebe? A raiva, ela foi direcionada para alguém. Não é que ela direcionou alguém, certo? Ela foi direcionada. Alguém direcionou a raiva para a corte real. Isso significa que nessa lacuna, a gente está tratando da voz passiva, certo? Porque foi a raiva que foi direcionada. Ela não direcionou nada, sozinha, né? Por isso que para a lacuna 1 a gente vai marcar com was directed. Então a gente vai dizer much of the anger was directed at the Maxim, Morocco's Royal Court. Então muita da raiva foi direcionada para a corte real marroquina. Tudo bem? Se eu usasse isso aqui, ficaria assim. Much of the anger directed at the Maxim. Muita da raiva direcionou para o Maxim, para a corte real. Não faria sentido, porque você estaria dando a anger a atividade, como se ela estivesse fazendo alguma coisa. Então, lacuna 1, was directed, voz passiva. Ok? Vamos para a lacuna 2, então, que vai seguir a mesma lógica. Peraí. Ó. Na segunda lacuna, a gente tem a Reuters correspondent, 7 riot police attacking one bearded man in his 30s, repeatedly hitting his head and body, causing severe bleeding. Então, aqui o que está acontecendo? Um correspondente da Reuters, ele viu 7 polícias da tropa de choque, que seria o Riot Police, atacando um cara de barba que estava lá com seus 30 anos, tipo, bateram muito nele, etc., e ele estava sangrando bastante. Então, o correspondente da Reuters viu isso. Ok. Então, foi o correspondente que viu os policiais. Vai sacando. Isso é o que para você? Voz passiva ou voz ativa?
Vamos olhar para as alternativas. A gente tem saw ou was seen. Então, essas duas opções aqui. Saw, viu, was seen, foi visto. Então, peraí, esse correspondente da Reuters, ele viu os policiais ou ele foi visto pelos policiais? Ele viu os policiais batendo no cara de barba. Então, a gente vai colocar aqui só voz ativa, tá? Eu até vou escrever aqui do lado para vocês terem um referencial maior. Aqui é a voz passiva, aqui é a voz ativa. Entendeu? Então, a gente precisa ler a lacuna e entender o sentido da coisa e entender, putz, isso é passivo ou ativo. Então, essa vai ser a lógica para essa questão. Vamos para a lacuna 3? A lacuna 3 já vai trazer a fala de um oficial, que diz assim: We here to preserve order because of this unauthorized protest, said a senior police officer on the scene. Então, esse oficial sênior da polícia disse que eles estão ali para preservar a ordem, proteger as pessoas. Quais são as opções que a gente tem? A gente tem had called, tem 3 opções, né? Have called, had called e, deixa eu ver, have called, had called, have been called. Have called, voz ativa. Had called, voz ativa. Have been called, voz passiva. Por quê? Have been é o verbo to be no present perfect e called é o verbo no particípio passado. Eu sei que no começo isso não é tão evidente, não dá para enxergar tão fácil assim, a gente fica meio confuso, mas já já vocês vão pegando o negócio da coisa. Pega a ideia dessa lacuna. O cara tá falando que ele chamou ali para preservar a ordem ou ele foi chamado para estar naquele lugar para preservar a ordem, enfim, proteger as pessoas. Ele foi chamado, certo? Os policiais foram chamados até ali. Se eles foram chamados por alguém, eles estão sofrendo a ação. Então a gente vai preencher essa lacuna com voz passiva. Então ele vai dizer: We have been called here to preserve order because of this unauthorized protest. Então, we have been called here. Nós fomos chamados aqui. Isso é voz passiva. Ele não chamou ninguém, alguém chamou ele. E por último, na lacuna 4, a gente está nesse mesmo trecho em que esse oficial sênior falou isso. Aí, depois da fala dele, a gente tem said a senior police officer on the scene who to give his name. A gente olha para as alternativas e a gente tem declined ou was declined. Decline é recusar ou negar alguma coisa, mas recusar. Tanto é que se você colocar o seu celular com a língua inglesa ao invés de português, quando você tiver uma ligação, você tem a opção de atender ou decline, recusar aquela ligação. Tá bom, então agora que a gente sabe o verbo que a gente vai usar, a gente olha para a lacuna e entende que o cenário é o seguinte. A gente tem essa fala do oficial, e esse oficial estava no lugar e ele não quis dizer o nome dele, ele se recusou a dizer qual é o nome dele. Ele fez isso ele mesmo, por, digamos, livre e espontânea vontade, ninguém fez isso por ele. Então a gente está falando de voz ativa. Por isso a gente vai marcar declined. Who declined to give his name? Esse who está se referindo ao policial, então o policial, the police officer, declined to give his name. Foi o policial que rejeitou, recusou isso aqui. É voz ativa. Ninguém fez isso por ele, foi ele que fez mesmo. Tudo bem? Então, para essa questão, eu sei que ficou talvez mais confuso se você ainda não chegou na aula de Passive Voice, mas não tem problema. Muitas questões cobram isso, então eu recomendo que você assista essa aula um dia. Então, para essa questão era isso, entender a voz passiva e a voz ativa, e não muito tempo verbal, está no present perfect, past perfect, tá? É isso para a questão 1.